Você já ouviu falar de constelação familiar? É um método incrível e funciona muito bem para aquelas situações que a gente não entende por que acontece. Coisas que acontecem há várias gerações. Aconteceu com a minha bisavó, com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia. Espero que não aconteça comigo. A gente tem medo que volte a acontecer. Ou aquelas situações que você fala, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso, mas continua fazendo. A gente faz terapia, a gente toma floral, a gente faz um monte de coisa e a gente não consegue mudar determinadas coisas. Imagina uma família em que tudo quanto é homem é alcoólatra. Mesmo aqueles que casam com alguém da família que não bebiam antes, começam a beber. Ou aquela família que todo mundo morre com o mesmo tipo de doença. Ou suicídios na família, drogadição, alcoolismo. Todas essas questões estão presas no passado da nossa família, segundo Bert Hellinger, um alemão que criou uma técnica chamada constelação familiar. E ele descobriu que existem 3 leis, as leis do amor. Ele não inventou essas leis, ele só descobriu fazendo constelação, e que aquilo se repetia em todas as famílias. E quando essas leis não são cumpridas, ele chama lei do amor, alguém que vem depois vai pagar o pato, vai repetir a mesma história, vai fazer a mesma coisa, passar pelas mesmas situações. Hoje eu vou falar para você sobre a primeira lei do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Uma das coisas que tem a ver com essa lei é o aborto. E não tem nenhuma conotação moral aqui. Ele chama filhos não nascidos. E eles precisam pertencer. Então, alguém que fez o aborto e não fala nunca sobre essa criança como se ela não tivesse existido, um dos filhos que vem depois vai acabar passando por uma situação bem desagradável. Aquela tia maluquinha que morreu no hospício, ou morreu de tuberculose, ou lesou alguém, foi uma ladra, ficou presa, a gente nunca fala sobre essas pessoas na família, mas elas precisam ser incluídas e honradas. Todos têm o direito a pertencer. E eu vou falar um caso que me chamou muito a atenção, porque a mudança foi muito brusca. O marido de uma paciente minha já estava pesando mais de 150 quilos. Já não dava nem para pesar em balança comum, tinha que ser balança de carga. Já tinha tentado tudo, você imagina, ele tinha 46 anos. Então, ele veio fazer uma constelação. A gente percebeu que a mãe dele tinha feito alguns abortos, não se sabe quanto, mas que tinha feito alguns abortos. E também que tinha alguma coisa estranha na origem dela. Mas ele desconhecia esses fatos. Quando ele foi conferir com a mãe, ele soube que ela só descobriu que era filha adotada quando foi se casar. Quando foi pegar os documentos é que ela descobriu. Ou seja, os pais biológicos dela foram simplesmente esquecidos, como se não pertencesse. E aí ela resolveu que não teria filhos. E ela fez 5 abortos, um atrás do outro. Na 6ª gravidez, ela continuou menstruando normalmente, nem percebeu que estava grávida. Só no 5º mês de gestação é que a menstruação falhou, mas aí a criança já estava totalmente formada. E é essa pessoa que eu estou falando, que estava pesando mais que 150 quilos. Ou seja, ele comia pelos 5 irmãos que não conseguiram nascer. Triste, né? Mas o bom dessa história é que ele emagreceu mais de 90 quilos em um ano, coisa que ele nunca tinha conseguido emagrecer mais que 5, 6 quilos, embora tivesse tentado tudo. Foi um caso de muito sucesso e por isso eu estou contando para você. E eu espero que isso te ajude a entender um pouco mais do que é a constelação familiar. Se você quiser saber mais, vem aqui conversar com a gente. Se você quiser aprender a fazer ou participar, www.institutoluz.com.br. Espero ter te ajudado e a gente se vê por aí. Tchau!